Olá, está começando pela sua TV Câmara o nosso Sala de Imprensa, diretamente do plenário Tiradentes na Câmara Municipal. Essa que é uma parceria da TV Câmara com a Associação Metropolitana de Comunicação. O nosso entrevistado de hoje é um osasquense, tem 41 anos, foi eleito pela primeira vez e já faz parte da Comissão de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero, na qual é o presidente e integrante da Comissão de Saúde e Assistência Social. Seja bem-vindo, vereador Daniel Matias. E para sabatinar o vereador estão aqui comigo os jornalistas Hipólito Cândido, do jornal Primeira Edição, Armando Gonçalves, do jornal Fênix, e Gabriel Gomes, do portal O12. Vereador, da onde surgiu essa vontade pela política, trabalhar pelo povo? Olá, eu quero cumprimentar a todos primeiramente, o Rodolfo aqui, que está mediando esse nosso encontro aqui, também cumprimentar o Gabriel, o Armando, o Hipólito, dizer um prazer que estar aqui com vocês. Na verdade, eu faço parte de uma comunidade cristã, evangélica, e sempre tivemos entre nós o desejo de apoiar e de influenciar dentro da política da cidade. Apoiamos outros candidatos em outras eleições e, de certa forma, também nos decepcionamos muito com a política, com a forma que a política vinha sendo conduzida dentro da nossa cidade. E, a partir desse conjunto de situações que vinha acontecendo, nós decidimos que deveríamos ter uma candidatura que fosse pautada dentro daquilo que nós acreditamos, que fosse em cima de um projeto que fosse coletivo dessa comunidade, e, para o momento, eu fui a pessoa escolhida para que pudesse representar esse projeto. Então, a minha candidatura não é um desejo simplesmente pessoal, é um projeto de um grupo, de lideranças, de pessoas da cidade, dos vários tipos de segmentos, de até segmentos sociais, e que decidiram que deveríamos ter um candidato, e eu fui a pessoa escolhida e represento esse grupo, né? Um colegiado de pessoas que constantemente nós discutimos, elaboramos as nossas estratégias, conversamos sobre as políticas públicas da nossa cidade. Então vamos começar nossa sabatina. Jornalista Hipólito Cândido, sua pergunta ao vereador Daniel Matias, do PRP. Daniel, bem-vindo ao Sala de Imprensa. Antes da pergunta polêmica, qual bairro que você representa? Na verdade, eu não represento um bairro. Eu acredito que o vereador ele foi eleito para que ele pudesse trabalhar pela cidade. Embora a gente entenda que tem alguns bairros de preferência, eu posso dizer que eu fui mais votado na 315 e na 332. Ou seja, tive a minha concentração maior de voto na região sul da nossa cidade. Mas eu tive votos em todas as zonas eleitorais da cidade. Então, eu estou comprometido em trabalhar pela cidade. É lógico, eu nasci e me criei no Novo Osasco, na Jardim Helena, mais precisamente, entre Jardim Helena e Novo Osasco. É uma região que eu tenho muitos amigos, que nós conhecemos bastante pessoas, mas hoje o nosso trabalho não está voltado para um bairro especificamente. Nós temos caminhado por toda a cidade, de norte a sul, aonde solicitado, aonde entendemos que tem algum problema, a gente tem acompanhado de perto e não tem um bairro específico que temos desenvolvido esse trabalho. Ok, então, posso fazer a polêmica, a pergunta? Pode. Você é o autor do projeto de ideologia de gênero, a lei número 41/2017. Como é que surgiu essa ideia de você propor? É um tema que mexe com igrejas, com escolas e com as famílias. Na verdade, o projeto sobre ideologia de gênero, ele vem para poder consolidar uma nova, um caminho que já vem sido construído. O termo ideologia de gênero já foi retirado do Plano Nacional de Educação, foi uma discussão que foi feita em 2015, e foi retirado o termo ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação. E os municípios coube decidir se levariam adiante, se iriam permitir ou se não iriam permitir esse termo dentro das escolas. E nós viemos aqui apenas para poder confirmar, e através da lei, do projeto de lei número 41/2017,
confirmar que o termo ideologia de gênero, ou seja, a ideia da discussão sobre ideologia de gênero não seja discutido no âmbito escolar da nossa cidade. E como houveram até algumas cartilhas que foram distribuídas, não chegou a ser distribuída aqui em Osasco, na ocasião o próprio prefeito Jorge Lapas não deixou com que seguisse isso para as escolas, mas agora nós precisamos nos amparar pela lei, para que, de fato, a discussão sobre ideologia de gênero não seja algo que seja levado às escolas. É muito polêmico, as pessoas criam muitas conversas paralelas e não discutem diretamente o assunto que é a ideologia de gênero. Eles tentam dizer que é preconceituoso, uma série de argumentos que eles vão colocando em cima, mas o projeto em si, o que quer dizer a questão da ideologia de gênero, não se discute. Então, nós trouxemos esse projeto aqui para casa e já está tramitando, né, para que a gente consiga proibir a discussão de ideologia de gênero nas escolas. Vamos continuando nossa sabatina. Aqui conosco o vereador Daniel Matias, do PRP. Armando Gonçalves, do jornal Fênix. Olá a todos, quero agradecer o convite, né, que o vereador aceitou, o nosso entrevistado de hoje, agradecer a condução dos trabalhos, nosso presidente da Mecon Osasco, Rodolfo Andrade, inclusive quero mandar um abraço para o presidente da Mecon, o Maurinho, agradecer o presidente da Câmara, né, o Lindoso, por essa parceria, e todos aqui os profissionais, os técnicos aqui da casa. Quero agradecer aqui meu companheiro Hipólito e Gabriel, que é um orgulho enorme ter você aqui com a gente também. Eu fiquei sabendo, vereador, que um grupo de professores, eles entregaram uma carta de repúdio a esse projeto aqui na casa. Gostaria de saber como que o senhor vê, né, esse repúdio, se isso tem alguma motivação política ou ideológica, né, porque tem partidos políticos que defendem essa ideologia. Como que o senhor vê esse pedido repudiando o seu projeto? Eu acho que toda manifestação ela é bem-vinda. Eu acho que nós vivemos um país democrático e eu acho que todos devem manifestar as suas opiniões. Eu recebi essa carta, fiquei sabendo que ela andava tramitando, a princípio ele escolhendo a assinatura pela internet, e o grupo que promoveu isso é um coletivo de educação e gênero. Eles se intitularam com o coletivo de educação e gênero. Eu acompanhei as ações dele, monitorei as ações desse grupo pela própria internet. Foi um grupo que foi criado a partir do momento que nós apresentamos a lei aqui, não era um grupo que já existia antes, ou seja, foi um grupo criado justamente para que pudesse combater esse projeto de lei. E há uma intenção por trás de tudo isso. O grupo não tem a representatividade de fato pelos conselhos que dirigem a nossa cidade, ou seja, pelos professores, pelos conselhos de educação do nosso município. Enfim, é um grupo que tem uma ideologia, principalmente a ideologia do movimento LGBT, que apoiam os movimentos do LGBT, que começaram a provocar esse assunto e levantaram uma oposição aqui, amparado por uma das vereadoras aqui da nossa casa. Eles encaminharam essa situação aqui, a carta de repúdio, e que eu entendo que é pertinente, pode se manifestar, né? Tem que se manifestar. Eu só entendo que a discussão tem que ser feita de forma coerente, não pode ser feita de forma emocional, ou ela não pode atender apenas uma classe. Eu acho que tem que pensar, quando nós colocamos um projeto de lei, nós não podemos pensar numa classe, nós temos que pensar na cidade, na totalidade da cidade, e não beneficiar a classe X ou Y. Então, eu entendo que é pertinente se manifestar, mas agora, nesse momento, por exemplo, recentemente nós fizemos um debate cujo eu convidei os professores da rede municipal, educadores, diretores de escola, as pessoas ligadas à direção de educação do nosso município, e reunimos bastante pessoas ligadas à área de ensino, professores universitários, e fizemos uma discussão, justamente para poder ampliar e mostrar o que de fato nós queremos através desse projeto de ideologia de gênero, que muito pelo contrário do que muitas pessoas até pensam e dizem por aí, porque quando eu coloquei o projeto, nós tivemos muitas manifestações, principalmente na minha rede social, as pessoas atacando, xingando, falando que eu sou homofóbico, que eu deveria colocar, que eu não tenho que ficar usando a tribuna para fazer púlpito de igreja, e alegando uma série de situações. E
essas pessoas que manifestam esse tipo de situação, eles falam que o meu projeto de lei é um projeto que incita ódio, que incita a violência e que prejudica as minorias. E é um absurdo, porque em nenhum momento eu fui ofensivo nas minhas declarações, em nenhum momento eu quis ofender alguma classe, e em nenhum momento eu incitei ódio, muito pelo contrário. Eu recebi muitas manifestações de ódio pela internet, muitas manifestações de forma até leviana na sua forma de tratar, com xingamentos, tentando denegrir a minha imagem. E eu entendo que o projeto não é esse, e tentaram tirar o foco. O projeto fala exatamente sobre a proibição da educação, da ideologia de gênero na escola. Nós entendemos que gênero, pessoal que está em casa aí nos assistindo, gênero é gênero masculino e gênero feminino. Nós entendemos isso. O que nós não podemos aceitar é uma ideologia de gênero. A ideologia de gênero desconstrói a ideia de que o homem nasce homem e que a mulher nasce mulher. E que a opção sexual de ser homem ou mulher, ela vai se desenvolver a partir da sua relação social. Ou seja, dependendo do grupo que você se relaciona, você define a sua opção sexual. E nós entendemos que é pertinente, quem quiser ser homossexual, eu não tenho nada contra eles que sejam, cada um que faça a sua opção. O que nós não podemos é deixar que esse tipo de assunto seja tratado na escola. Para vocês terem uma ideia, eu fui começar a conversar com os diretores. A direção da escola adventista, por exemplo, eles recebem constantemente ofícios da comunidade LGBT solicitando que seja retirado do calendário oficial da escola comemoração do Dia dos Pais e comemoração do Dia das Mães, sob a alegação de que a comemoração do Dia de Pai e Mãe é preconceituoso para com aquelas crianças que só possuam pais, 2 pais ou 2 mães. E aí eles querem tirar isso do calendário da escola. Poxa, é um absurdo isso. Um desrespeito à família, uma desconstrução da família. E até que eles tenham essa opção e que eles queiram esse modelo de família para eles, nenhum problema. O que não pode é querer impor à sociedade que uma ideologia, um pensamento passa a ser via de regra. Ou seja, a discussão de gênero, a discussão sobre respeito, respeitar as classes, respeitar as minorias. Inclusive, eu sou presidente de uma comissão que trata sobre isso. Eu acredito que o respeito ele deve existir sempre, independente de quem seja o grupo. O que a gente não pode é impor um pensamento, uma ideologia, dentro de um segmento tão importante, que é a escola, que ajuda a construir até mesmo a personalidade e a formação das nossas crianças. Dando sequência ao nosso programa, vamos ouvir agora a pergunta do jornalista Gabriel Gomes, do portal O12. Muito obrigado, Rodolfo. Primeiramente, quero agradecer a todos aqui da TV Câmara, principalmente o Walter Franciosi. O Walter foi meu colega de trabalho lá na extinta TV Cidade. É um prazer estar aqui participando dessa sabatina. Vamos à pergunta. Muitos colegas da imprensa e a população em geral intitulam o senhor como integrante da bancada evangélica. Isso te incomoda? E como é que o senhor leva isso? Como é que o senhor trata esse assunto? Não me incomoda, até porque eu sou evangélico, eu sou pastor evangélico já há alguns anos de formação. A minha formação acadêmica foi para ser pastor, de pastor, trabalho com música, sou músico também, tenho CD gravado, tenho essa linha cultural também. E não me incomoda o fato de estar rotulado como alguém que faz parte da bancada evangélica. Eu acho que é comum que as pessoas possam ligar, mas deixar muito claro que o fato de ser evangélico não me faz estar aqui para poder trabalhar apenas pela classe dos evangélicos. Eu acho que o Estado laico é o Estado que garante a liberdade de religião para todos, independente da sua religião. Eu não estou aqui para defender religião A ou B, eu estou aqui para trabalhar em favor da população. Então, não me incomoda. Inclusive, na semana passada, nós instituímos aqui uma bancada, na verdade, uma comissão de apoio à vida e à família, e tivemos a maioria dos vereadores aqui que assinaram. Montamos essa comissão justamente para que nós possamos avaliar
projetos que possam passar aqui pela casa e até criar políticas públicas que possam preservar, né, a instituição família e preservar a vida também. Chegamos ao final do primeiro bloco. Já já, Daniel Matias continua no Sala de Imprensa. Fique por aí na sua TV Câmara. Vocês são aqueles que aparecem só em ano de eleição. De terno e gravata vão pra televisão. Prometem nos ajudar pra ganhar votos da população. Dizem que oferecem educação de qualidade, mas pôr o próprio filho na rede pública não tem coragem. Como vocês querem que a gente aprenda? Falta creche, falta escola e as que tem não tem merenda. E a verba da saúde não sei pra onde vai. Não tem remédio, poucos médicos e faltam hospitais. Não dá pra acreditar que vai ser diferente. Depois que são eleitos nunca se lembram da gente. O futuro da nação um dia vai escrever a história. Se quiser ser a mudança, então essa é a hora. É ano de eleição, senhor candidato, é bom saber que se não assinar, não vai ter colo pra você. Nós queremos saúde, precisamos estudar, não vai ter colo se você não assinar. Temos nossos direitos, você tem que respeitar, não vai ter colo se você não assinar. Quem assina o compromisso de prefeito amigo da criança, conta com a Fundação Abrinq para melhorar a vida das crianças. Cobre seu candidato, ele precisa saber que não vai ter colo e nem voto enquanto não assinar. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Esse é o Sala de Imprensa aqui pela sua TV Câmara, diretamente do plenário Tiradentes, na Câmara Municipal de Osasco, uma parceria da Associação Metropolitana de Comunicação e a TV Câmara. E hoje o nosso convidado é o vereador Daniel Matias, do PRP. Continuando a nossa sabatina, o papo está bom, o vereador já esclareceu o seu polêmico projeto, o PL 41 de 2007, que fala da questão do gênero. Então, para continuar nosso bate-papo, vou chamar aqui, para fazer sua pergunta, Gabriel Gomes, do portal O12. Vereador, o senhor é do PRP, né, que elegeu 2 vereadores nas últimas eleições. Além do senhor, o vereador Ribamar, que é o líder do governo aqui na Câmara. É importante essa dobradinha? Isso fortalece, já que ambos estão no primeiro mandato? É muito importante. Eu quero até aproveitar aqui um momento e mandar um abraço ao vereador Ribamar Silva, que faz parte do nosso partido, e também ao nosso presidente, Sérgio Dinizo, que foi o idealizador desse projeto, que conduziu um grupo com muita maestria, e fizemos 2 vereadores que nunca haviam sido vereador na cidade, e num momento em que a política precisava de renovação, a gente conseguiu trazer essa renovação com o nosso grupo. Eu vejo que é muito importante, sim, esse trabalho, essa dobradinha dentro da casa, e principalmente no sentido da novidade, de você ter pessoas novas, ideias novas, um grupo novo para que pudesse participar da gestão municipal. Nós tivemos uma grande renovação aqui na Câmara Municipal, e essa relação do partido, a própria relação do nosso presidente com o governo tem sido muito importante no sentido de encaminhar
as nossas ações para a cidade. Ou seja, é um momento que nós entendemos que existe um momento de disputa eleitoral, onde cada um tem a sua posição, onde cada um tem o seu partido, onde cada um defende a sua bandeira, mas, num segundo momento, agora é o momento de cuidar da cidade. É o momento de observar as necessidades da cidade, e essa relação partidária, essa relação da nossa liderança aqui dentro da Câmara, em conjunto com o nosso presidente, e essa boa relação com o prefeito só contribui para que a nossa população possa ter agilidade nos atendimentos e consiga ter uma interlocução melhor, uma vez que tem os vereadores ligados à base, trabalhando em favor da nossa cidade. Armando Gonçalves, do jornal Fênix. O microfone está aberto para você fazer sua pergunta. Vereador, a minha pergunta é, a cada gestão, né, o prefeito, quando ganha, sempre muda a padronização das cores da cidade, né? E você entrou com um projeto de lei logo no início do ano, né, para que padronize novas cores para a cidade e tal. Eu gostaria de saber como que ficou esse projeto, se ele já passou, como que seria, entendeu? Porque a cada gestão sempre muda as cores. Algumas pessoas entendem que é desnecessária, as outras entendem necessária. Mas explica para a gente, por favor. Nós apresentamos aqui um projeto que já teve a primeira votação, já foi aprovado em primeira votação e nas próximas semanas deve ter a segunda votação, que padroniza as cores, ou seja, estabelece um padrão de cores para que possa ser usado dentro do município. Justamente observando que a cada mudança de gestão, os novos gestores, ou seja, os novos prefeitos, padronizam as cores da cidade em cima da cor de um partido político, ou até mesmo de uma marca que aquele político deseja implementar dentro da cidade. Nós entendemos que isso faz com que a cidade vai perdendo a sua própria identidade. E eu defendo que a bandeira que deve permanecer na cidade é a bandeira da própria cidade, do seu povo. E essa valorização que eu quero deixar através desse projeto, ou seja, que estabelece que a cidade tem o seu padrão, que são as cores da bandeira, vermelho, branco e verde. Acho que o verde na sua predominância. E entendendo que é essa valorização da cidade, a valorização do povo da cidade, não a valorização de um grupo político ou de uma liderança política, que vai em cima daquilo que eu acabei de falar. O momento é o momento da eleição, da disputa, mas depois deve sempre prevalecer o bem que é o bem comum, o bem da população. Eu entendo que, com isso, nós vamos evitar gastos públicos desnecessários. Meu projeto de lei não diz que tem que pintar de forma imediata, mas à medida que os prédios forem tendo a necessidade de ser pintados, que eles já sejam pintados em um padrão de cor e que as próximas gestões venham e acompanhem o mesmo padrão para que a gente não tenha, cada vez que mudar o gestor, mudar a identidade da cidade. Hipólito Cândido, do jornal Primeira Edição. Mais uma pergunta ao vereador Daniel Matias. Daniel, vamos falar agora de esporte, uma paixão nacional. Qual time que você torce? Eu torço para o Santos, sou santista. Parabéns. Viúva de Pelé, como alguns dizem. No esporte da nossa cidade, principalmente na criação para a meninada que está surgindo aí, você tem algum projeto? Na verdade, eu apoio alguns projetos que já estão em desenvolvimento na cidade e vejo de suma importância o esporte no sentido de cooperar com a promoção social e com a educação. O período de contraturno escolar, a atividade extra escolar, no sentido de tirar essa criança da rua, de tirar essa criança de uma situação de vulnerabilidade, eu vejo que o esporte coopera muito. E nós já apoiamos algumas ações desse tipo que acontece na cidade, mais especificamente lá no Seno, que é uma praça esportiva aqui da nossa cidade. Temos agora acompanhado o trabalho que está se iniciando lá no Jardim Conceição também, que a gente entende que é uma área muito carente na nossa cidade e que nós entendemos que o esporte é uma porta muito importante no sentido de você conseguir acessar essa garotada, de você conseguir começar a implantar alguns princípios de conduta, de comportamento. A atividade da escola está sempre acompanhada com um psicólogo que está enxergando o comportamento dessa criança, se ela está agressiva demais, se ela está triste. Enfim, essa relação que o esporte pode estabelecer com a comunidade é muito importante
até para que possa empreender ações que possam promover, né, e tirar de fato essas crianças da rua, da marginalidade, até do crime. Vereador, o senhor entrou na questão do esporte, o senhor apoia o instituto que o seu irmão toca, né? O apóstolo Gilson Matias. É o Instituto Atos, Elos? Instituto Elos. Elos, Isso, né? isso. Conta um pouco para nós como que funciona o trabalho desse instituto para você de casa. É um instituto da Missão Carismática Brasileira, uma igreja importante aqui da nossa cidade, que trabalha na periferia da cidade. Eu acompanhei um trabalho no Jardim Conceição, sabe? Conta para nós, vereador, como funciona o trabalho do Instituto Elos. O Instituto Elos, na verdade, é um braço social que a igreja, que a Missão Carismática tem, que nós apoiamos e sempre participamos das atividades lá, que hoje está dentro do Jardim Conceição, um lugar que merece, que precisa muito dessa atenção social, principalmente, e lá atende com cursos profissionalizantes, distribuição de cesta básica, distribuição de kits de alimentação, tem curso na área de informática, tem curso de cabeleireiro, de manicure, curso de estética, tem alfabetização para adultos, temos 2 psicólogos que atendem a população lá na região, e de atividades e algumas ações pontuais que é realizada de tempo em tempo, onde cria-se lá um grupo, né? Pega-se um grupo de pessoas, de médicos, de pessoas ligadas a várias áreas da parte de assistência e faz atividades assistenciais na comunidade. Então, além do serviço social que é desenvolvido, tem o serviço de formação, que nós nos preocupamos muito com isso, no sentido de não apenas você financiar um estado que a pessoa se encontra, mas você ajudar ela a sair daquele estado. Então, além de distribuir a cesta básica, por exemplo, quem participa de um programa, seja ele de uma cesta básica, de um alimento, de um leite, alguma coisa assim, ele tem que estar vinculado a algum outro tipo de programa, no sentido de formar alguma coisa, de informar, seja ele pela computação, seja ele nos diversos cursos, pintura de tecido, biscuit. Recentemente, nós recebemos uma doação muito grande de uma empresa chamada Havaianas, que doou vários chinelos. O pessoal fez aquelas decoração em chinelo. E o que é interessante, nós temos casos lá de pessoas, por exemplo, que sofriam de depressão, mulheres que sofriam de depressão, e que o psicólogo, o psiquiatra falou: olha, você precisa participar de algum convívio social, de alguma relação social, para que você consiga sair dessa depressão. E essa mulher chegou lá num quadro de depressão terrível, começou a se envolver nesses programas que temos lá, se envolveu lá no curso de chinelo, começou a vender o chinelo para uma amiga, para outra. Passado alguns meses, ela estava com uma lojinha de chinelo, vendendo chinelo. Saiu da depressão e se tornou empresária. E a gente tem muito orgulho disso, dessas ações. A gente sabe que é muito pontual, muito pequena, mas nos enche de orgulho. Quero parabenizar o apóstolo Gilson, todo o pessoal da Missão Carismática Brasileira, que estão sempre envolvidos, o pastor Sérgio, que é uma pessoa que está responsável lá, Fabiola, pastora Cida, são pessoas que amam o que fazem, são muito dedicadas ao serviço social. Parabéns a toda a equipe lá. Continuando ainda no assunto de resgatar almas, na questão social, conta para nós um pouco, vereador, como que funciona o seu trabalho missionário na Missão Carismática Brasileira? Eu trabalho mais especificamente na área musical. Então, nós temos hoje um grupo que passa de 150 pessoas, que desde dançarinos, músicos e cantores. Temos um coral muito bonito, uma equipe de dança muito legal. E a gente usa a mensagem da música, que nós entendemos que é uma mensagem muito universal, ou seja, todo mundo gosta de música. Então, é uma mensagem que você consegue alcançar de forma mais fácil as pessoas. Nem todo mundo para, de repente, para ouvir uma mensagem, uma pregação, por exemplo, de um pastor, mas ela para poder ouvir uma música. E nós nos preparamos muito, formamos bastante pessoas nesse sentido, para que possam fazer da música um instrumento de evangelização. Então, a minha atividade ministerial está muito ligada à parte musical, no sentido de levar a mensagem através da música, através
da dança, né, dessa parte cultural e conseguir acessar as pessoas. Daniel Matias, hoje tem muitas pessoas com depressão, ansiedade, angústia, e você disse que o Instituto busca aprimorar essas pessoas para uma vida melhor. Como é que elas podem fazer para se inscrever no Instituto Elos? O Instituto Elos está localizado ali no Jardim Conceição, na rua Olga Benário. Para identificar essa rua, ela está próximo, ou seja, ela começa onde está a Fundação Bradesco, uma instituição de ensino lá no Jardim Conceição. É muito fácil de achar. Entrou na rua Olga Benário, logo encontra o Instituto Elos. Vou passar aqui um telefone, até para que quem está nos assistindo possa anotar, que é o 4620-1699. 4620-1699. Pode ligar lá, vai falar com a Fabiola, pode se inscrever nos nossos programas, pode ir lá conhecer, pode ter esse contato lá. E só aproveitando a sua pergunta e dando uma maior referência também de um trabalho muito importante que nós fazemos, através da própria comunidade da igreja cujo eu faço parte, e nós temos lá um trabalho que a gente faz de recuperação de dependentes químicos, de apoio ao dependente e à família do dependente químico. E também está ligado aos trabalhos que o Instituto Elos tem como gestão. Esse projeto chama Sim, Eu Acredito. E nós temos uma casa de terapia para dependentes químicos, ela fica fora aqui da cidade, mas é completamente gerida e apoiada, inclusive financeiramente, pela igreja. E lá tem os dependentes químicos passam por esse processo, e é um processo que angustia demais as famílias, porque normalmente o usuário de droga ele está ali no seu momento de curtição, mas quem sofre de fato é a família, é o pai, a mãe, os irmãos, enfim, é a família que acaba sofrendo mais e se angustiando com esse problema. Então, nós temos esse trabalho de apoio também. Você que tem interesse pode também entrar em contato lá com o Instituto Elos, que eles vão fazer esse encaminhamento para que essas pessoas possam passar por esse tempo, o dependente possa passar por essa terapia e as famílias também possam passar por esse acompanhamento que é feito semanalmente nesse projeto chamado Sim, Eu Acredito. Chegamos ao final do segundo bloco. Na sequência, mais vereador Daniel Matias no Sala de Imprensa. Fique por aí. Vocês são aqueles que aparecem só em ano de eleição. De terno e gravata vão pra televisão. Prometem nos ajudar pra ganhar votos da população. Dizem que oferecem educação de qualidade, mas pôr o próprio filho na rede pública não tem coragem. Como vocês querem que a gente aprenda? Falta creche, falta escola, e as que tem não tem merenda. E a verba da saúde não sei pra onde vai. Não tem remédio, poucos médicos e faltam hospitais. Não dá pra acreditar que vai ser diferente. Depois que são eleitos nunca se lembram da gente. O futuro da nação um dia vai escrever a história. Se quiser ser a mudança, então essa é a hora. É ano de eleição, senhor candidato, é bom saber que se não assinar, não vai ter colo pra você. Nós queremos saúde, precisamos estudar, não vai ter colo se você não assinar. Temos nossos direitos, você tem que respeitar, não vai ter colo se você não assinar. Quem assina o compromisso de prefeito amigo da criança, conta com a Fundação Abrinq para melhorar a vida das crianças. Cobre seu candidato. Ele precisa saber que não vai ter colo e nem voto enquanto não assinar. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher.
mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Estamos de volta com Sala de Imprensa aqui pela sua TV Câmara. Esta que é uma parceria com a Associação Metropolitana de Comunicação e a TV Câmara. O nosso convidado de hoje é o vereador Daniel Matias, do PRP. E vamos continuando nossa sabatina com os nossos colegas aqui, os nossos jornalistas, ilustres jornalistas de Osasco e região. Vamos começar com Armando Gonçalves, do Jornal Fênix. Vamos lá. Vereador Daniel, o Jornal Fênix ele vem acompanhando, né, o andamento nos cemitérios e também nas funerárias, enfim, nos velórios aqui na nossa cidade. É evidente que precisa, né, de reformas, e nessa análise nós descobrimos que houve um pedido que foi feito, né, pela sua parte, referente ao serviço do cemitério e dos velórios. Eu gostaria que o senhor comentasse para a gente entender um pouco mais sobre o assunto. Nós, nesse primeiro momento do nosso mandato, nós procuramos caminhar bastante, estar muito na rua. Eu passei praticamente os 3 primeiros meses no mandato na rua e acompanhando, de fato, todos os serviços municipais. E me chamou a atenção a qualidade do serviço da funerária e, principalmente, o estado dos cemitérios na nossa cidade. E entendendo que a nossa população, quando passa por esse momento da perca de um ente querido, é um momento muito triste e um momento que a população precisa ser melhor atendida. Então, nós entramos com alguns pedidos com relação à melhoria do atendimento na funerária, um atendimento mais humanizado, no sentido de acompanhar, né, de enxergar a situação de cada família, e também verificamos o mau conservamento, o mau estado de conservação dos cemitérios da nossa cidade. Fizemos indicação ao prefeito, algumas ações foram feitas de forma imediata com relação à poda de árvores, a limpeza, a retirada de mato, essas coisas assim, mas nós entendemos que nós precisamos revitalizar os nossos cemitérios da nossa cidade. Até criar outras opções, criar um outro tipo de atendimento para as famílias nesse momento que vai fazer o sepultamento, ou seja, ter um cemitério que seja mais digno, que seja mais apresentável, né, que cuide melhor dessa memória das famílias. E eu acredito que não é um trabalho fácil de se fazer, que vai demandar tempo, mas precisa ser feito. Alguém precisa começar a fazer, ainda que não conclua nessa gestão, mas pelo menos que se inicie um trabalho de revitalização nos nossos cemitérios, tanto o cemitério do Santo Antônio como no Parque dos Girassóis. Desenvolver esse trabalho de revitalização, de organização e, quem sabe, ter um crematório dentro da nossa cidade também, que eu acho que é algo que é possível fazer, né? Ter um serviço de funerária a contento. Nós tínhamos acompanhando, por exemplo, o tempo, muitas vezes, da demora na retirada de um corpo, o trabalho que é feito no IML. O IML atende uma demanda muito grande, então, às vezes, a necessidade de ter mais médicos legistas, desse tempo ser feito de uma forma mais rápida, que a população não sofra tanto. Enfim, fizemos uma série de apontamentos e eu acredito que o prefeito já tem tomado providências e, com certeza, até o final da gestão, deve-se iniciar um trabalho de revitalização dos nossos cemitérios da cidade. Hipólito Cândido, do jornal Primeira Edição. Daniel, eu vou pular algumas perguntas aqui e vou a um assunto de interesse dos idosos, das grávidas. Normalmente nós nos preocupamos com as crianças e os adolescentes. Esquecemos já da idade madura e das mulheres grávidas. Na questão da Zona Azul. Hoje, o idoso e a grávida não podem usar a Zona Azul, mesmo que o idoso tenha um cartão de idoso, para não pagar. O que você está fazendo nesse sentido
para que essas duas categorias sejam beneficiadas. E o que mais se pode fazer para o idoso na questão do transporte público? Eu apresentei aqui um projeto de lei aqui na casa, que está em tramitação, que isenta o idoso portador de deficiência física e as grávidas do pagamento da Zona Azul na cidade. Justamente por enxergar a dificuldade dessas classes, né, desses grupos, fomos para o enfrentamento, fomos diretamente para a rua, para entrevistar, para poder saber o quanto o pagamento ou esse deslocamento, no momento em que você estaciona o carro até um lugar onde você possa retirar o ticket, e até constatamos, por exemplo, idosos que vêm para fazer uma consulta, e aí coloca lá um ticketzinho de 40 minutos ou de 1 hora, e aí demorou a consulta, ele tem que sair, se deslocar, ir até o local, retirar o ticket, voltar no carro, e a gente enxergamos a dificuldade desses grupos, principalmente aqui na região do centro. Então, colocamos esse projeto de lei para isenção da cobrança para essas classes. Eles teriam que fazer o cadastro na prefeitura, e assim como o idoso, como o deficiente já tem que fazer aquele cadastro, que ele tenha um cadastro que ele possa expor no carro e ali ser identificado como alguém que está isento do pagamento, entendendo a necessidade de ter políticas públicas no sentido de que possa atender essa classe. Com relação ao transporte, nós temos, inclusive fizemos audiência pública aqui, já cobrando o transporte público da cidade, no sentido de que tivesse ônibus adaptados para que pudesse atender melhor. Fizemos a reclamação com relação aos próprios idosos, que muitas vezes, quando o idoso está sozinho no ponto de ônibus, o ônibus não passa direto, porque é um idoso e não vai pagar a passagem. Fizemos esses apontamentos. Estamos numa discussão muito grande com as empresas de ônibus aqui da cidade, para que o serviço possa ser oferecido de uma forma melhor, até porque Osasco manteve o aumento da passagem no começo do ano, que passou a R$ 4,20. Chamamos aqui as empresas de ônibus para que pudessem justificar o aumento e também para que nós pudéssemos cobrar a questão da qualidade do serviço, para que o idoso, para que o deficiente físico pudesse ter um atendimento melhor nesse sentido. E temos cobrado, temos enxergado a situação. Por exemplo, nós temos a maternidade Amadora Aguiar, que está localizada na zona norte da nossa cidade. E algumas regiões da região sul da cidade não conseguem acessar a zona norte se não tiver que pegar 2 ônibus. E, às vezes, tem que pegar um ônibus até o centro e outro ônibus até a maternidade. Então, é uma série de situações que estamos enxergando nesse sentido de que possa atender as grávidas, que possa atender os idosos e até os deficientes, aqueles que são portadores de deficiência. Gabriel Gomes, do portal O12, o12.com.br. Isso aí. Vereador, recentemente o senhor visitou 2 importantes instituições da cidade, a Defesa Civil e a Guarda Municipal. O que o senhor encontrou lá? O que pode ser melhorado nessas instituições? Na verdade, são 2 serviços municipais assim que eu admiro e que são essenciais também para o bom funcionamento e bom andamento na cidade. Na Defesa Civil, nós vimos a importância da valorização do profissional que está ali, de ter um plano de carreira, de ter equipamentos que possam atender a necessidade deles, do serviço que eles prestam no município, e são muito competentes, um grupo muito competente que já tem até uma história de trabalho na cidade, um grupo de pessoas ali muito bem preparadas para poder fazer o que estão fazendo. E nós entendemos que é necessário equipar melhor, necessário atender e até promover de forma adequada aqueles que já estão há mais tempo no serviço público. E com relação à guarda, nós vimos a importância de aumentar o efetivo, de você conseguir melhorar a questão salarial. Até foi uma discussão que nós temos, feito com a guarda, inclusive com o prefeito, no sentido de que a gente possa, agora, a partir desse concurso público que vai ser feito, que vai aumentar o efetivo e vai ter um efetivo que, de fato, é funcionário efetivo, que não é um funcionário contratado, porque tinha-se muito problema com o guarda que era contratado, ele passava por um período de formação, quando ele era habilitado, formado, e aí depois ele pegava uma oportunidade melhor em outra cidade, por não ter um plano de carreira, por não ter um processo
que ele pudesse enxergar um futuro melhor dentro da cidade, ele acabava migrando e aceitando uma proposta de outra cidade. E agora nós entendemos que já começamos a evoluir nesse sentido, está sendo contratado novos policiais, já evoluímos no sentido de que a guarda tem poder de polícia, então colabora muito nas blitz da cidade, colabora muito na questão das rondas ostensivas, no sentido de coibir o crime, o roubo. E temos avançado bastante em uma categoria que entendo que precisa ser valorizada na cidade. Bacana. Vereador, só para finalizar aqui minha pergunta, mudando um pouco de assunto, pelo Jornal Fênix nós recebemos muita reclamação da Sabesp, né? Então, eu sei que é um órgão do governo do Estado, mas eu gostaria de saber qual o relacionamento, não só desse vereador, mas de toda a casa, em relação à Sabesp. Porque existem muitos locais que, no período da tarde, eles fecham a água e o pessoal sofre muito. O Jornal Fênix vem recebendo esse tipo de reclamação. Eu gostaria, né, para que você, em casa, soubesse qual o tratamento que a Câmara Municipal está tendo o relacionamento com a Sabesp. Que só para completar, vereador, ajudar um pouco nessa questão ao nosso telespectador, recentemente eu fiz uma matéria sobre essa questão de fiscalização da Sabesp. A Sabesp ela é fiscalizada pela Agência Estadual de Água, Esgoto e Gás, né? Eu tive um dado muito preocupante nessa minha reportagem que eu fiz recentemente, que Osasco não tem convênio de fiscalização. Como que a Câmara pode estar fazendo esta fiscalização? Só completando essa pergunta do Armando. Nós entendemos e temos cobrado muito a Sabesp nesse sentido, até porque a nossa malha viária da cidade está muito comprometida e muitas vezes não é apenas por uma falta de manutenção do município, ou seja, do setor de obras da nossa cidade. Muitas vezes essa malha viária que está comprometida acontece não só pela Sabesp, mas pela Congás, que executam serviços e depois não fazem os reparos da forma que deveria ser feito. Inclusive, nós encaminhamos alguns ofícios à Sabesp de ruas que a rua inteira estava comprometida por causa de uma obra que tinha sido realizada pela Sabesp na rua. E aí foi feito o reparo, mas não foi feito de forma adequada. Passados-se 6 meses, você já via aquela vala na rua, que foi exatamente onde a Sabesp executou o serviço. Nós temos tido uma relação próxima de fazer os apontamentos, uma vez que não temos um órgão específico que possa estar acompanhando. Eu sei que a Prefeitura acompanha, a Secretaria de Obras acompanha, mas eu penso que nós temos que ter uma fiscalização mais efetiva no sentido de acompanhar do começo até o término dessas obras que eles fazem na nossa cidade, porque acontece isso, que faz o serviço e depois demora para poder fazer o reparo. É uma empresa que vem, que corta, depois é uma outra empresa que vem e que executa o serviço, depois é outra empresa que vem para fazer o reparo. E aí, nesse tempo, a população fica sofrendo, muitas vezes com buraco na porta de casa, com buraco na rua, às vezes até tendo que desviar o trânsito. Sem falar da falta de água. Nesse momento, nós não temos observado tanto, não temos tido tantas reclamações, mas sempre chega para nós, vereadores aqui da casa, essas reclamações. E nós temos sido parte dessa interlocução, no sentido de fazer os apontamentos e cobrar as ações para que a Sabesp possa fornecer um bom serviço, mas também fazer o reparo da forma adequada e não prejudicar tanto a nossa malha viária da cidade. Vereador, a última pergunta desse bloco. O senhor, que é um vereador que representa hoje atualmente um novo jeito de fazer política, quais são os novos projetos que o senhor pretende apresentar ao município de Osasco? Tem algumas. Nós estamos discutindo algumas ações. Eu acho que eu vou destacar uma que já está em vias de conseguirmos encaminhar, que é o município ter um serviço de atendimento a dependentes químicos dentro do município. Nós estamos diariamente lidando com essa dificuldade das famílias, e eu penso que o município pode dar a sua cooperação no sentido de ter um sistema que possa atender, um local, de repente, que possa abrigar esse dependente que quer passar por um processo de terapia, de transformação. E
Eu entendo que, principalmente pelo fato de ser evangélico, a igreja acolhe muito as famílias, principalmente nesse momento de dificuldade. E hoje nós enxergamos que essa questão da droga, da dependência química, aflige muito as famílias. Inclusive, eu apresentei um projeto de lei aqui que obriga os hospitais e as escolas a comunicarem o conselho tutelar no caso de uma criança ou adolescente apresentarem alguns sintomas pelo uso de álcool ou entorpecente. Porque nós sabemos que esses casos muitas vezes chega dentro da escola, o diretor observa que a criança tem, que aquele jovem, aquele adolescente, muitas vezes o tráfico acontece até mesmo dentro da escola, e em algumas situações esse adolescente ou esse jovem é hospitalizado por causa de uma overdose, e nós queremos ter uma estatística, nós queremos ter esse dado municipal. Então, fizemos um projeto de lei que obriga os hospitais, as escolas, a comunicarem o conselho tutelar, no caso de uma criança ou adolescente apresentarem alguns sintomas de uso de droga, e para que a gente possa ter uma condição de examinar e identificar essa situação, até para que o município possa auxiliar a família nesse cuidado. Então, são algumas das ações, esse projeto de lei já está tramitando na casa, e nós queremos agora ter esse entendimento com o prefeito, no sentido de que nós possamos ter uma casa que possa oferecer essa terapia para essas pessoas. Nós sabemos que tem muitos que vivem nessa condição de vulnerabilidade, até que no centro da nossa cidade. Você caminha ali perto do Largo de Osasco, você encontra ali alguns usuários de droga que ficam ali como se fosse uma pequena Cracolândia já se formando aqui na cidade, e o município pode enxergar, eu acredito que tem condição de auxiliar as famílias também nesse sentido. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa Sala de Imprensa. Agradecemos a presença dos nossos colegas jornalistas, Hipólito Cândido, do Jornal Primeira Edição, Armando Gonçalves, do Fênix, e o Gabriel Gomes, do portal O12. Obrigado, vereador. Continue na nossa programação. Voltamos na próxima semana com mais um Sala de Imprensa. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.